Vamos começar, então, mais um bate-papo cultural, né? Esse evento que começou lá em janeiro de 2009, hoje é o número 89, então a gente já virou idoso, né? Já estamos aí bem adiantados na nossa proposta, né? Firme e forte de estar trazendo para a discussão, né, temas que estão fazendo a gente pensar, fazendo a gente questionar essa coisa difícil que é viver em sociedade, né, e conviver com tantas diferenças, com tantas formas diferentes de pensar. Essa tendência que a gente esse ano, já desde o ano passado, mas está vivendo de ter alguns direitos que já eram garantidos sendo questionados e uma coisa até de um retrocesso na nossa forma de organização em sociedade. Então, estamos aí, né, vendo como é que essas coisas todas, cada dia tem uma novidade, né, acontecendo no país. Lembrando a todos que o Bate-Papo Cultural, ele também é veiculado pela TV Cidade Livre, no canal 99 analógico, no canal 10 digital, às quartas e sextas-feiras, às 23 horas. As edições mais antigas, elas estão sendo passadas nos sábados e domingos. Inclusive a Conversa Griot, os documentários do arquivo, Bate-Papo Cultural, eles vão fazendo um revezamento, mas essas atividades todas aqui construídas pelos meninos e pelas meninas do portal Memória Viva, né, estão aí podendo ser assistidos novamente, além de estarem no site. Então, hoje nós temos aqui a presença da Joana Dark Teixeira, a Joana que é pedagoga, que é mestre em educação pela UFSCar e que é doutoranda em ciências sociais na Unesp de Marília. Isso. Então, esse assunto é o assunto do seu mestrado. É isso, Joana? Nem é. Ah, tá bom. Toda uma longa trajetória, né? E a Joana vai conversar um pouco com a gente e a gente depois abre para conversar, para pensar junto, para questionar, né? Para a gente entender um pouco essa visão que a academia traz sobre essa discussão da questão da redução da maioridade penal. Vamos lá, então, Joana? Bom, enquanto liga, né, boa noite a todos. Agradecer o convite, né, do arquivo público. Agradecer a Camila, minha colega desde graduação, né, que também discute bastante essa temática. Acho que ela foi uma das percursoras assim, de me inserir no tema. A gente trocava muitas ideias e biografias, então agradecer a Camila também. E trazer essa possibilidade de um tema, né, que norteia a minha trajetória aí, desde a graduação, quando, na verdade, aí eu fui tentar estudar o que os jovens pensavam a respeito do que era a Fundação Casa e, ao mesmo tempo, também assistindo aí os desdobramentos que a Fundação Casa teve, né, a partir da sua política de municipalização e descentralização. Então, eu não, na verdade, eu atuo nesses temas como pesquisadora, tá? Eu falo aqui na condição de pesquisadora, de quem vem trabalhando há algum tempo aí, desde da graduação, do mestrado e agora aprofundando o doutorado, que aí também é tratar de outras invisibilidades desse sistema socioeducativo, e aí talvez ficaria para um outro debate, que é a questão da invisibilidade das meninas, né? A gente tem falado muito na redução da maioridade penal, a gente tem falado muito do encarceramento e tem deixado de falar um pouco do encarceramento feminino. Mas, assim, como o debate é longo, eu vou trazer mais em termos mesmo de tendências, né, sociais e políticas e, sobretudo, culturais, nessa nova cultura que a gente denomina do controle e como ela tem afetado, sobretudo, a juventude.
Aqui é uma fala que só para a gente abrir, né? Em 2007 a gente teve aí, né, um impulso muito grande também em torno da discussão sobre a redução da maioridade penal, que envolvia o caso do menino João Hélio, né, que teve toda aquela repercussão toda. E como eu trabalhava nesse período entrevistando jovens, uma das questões que eu trazia para eles era a própria questão da maioridade penal. Então, para abrir um pouco o nosso debate, eu vou uma perspectiva de um jovem numa época quando eu entrevistei. Olha, senhora, cada caso é um caso. Se o roubo aconteceu pela primeira vez, o juiz deveria dar uma chance. Se o juiz der uma chance e talvez o menino se arrependesse, ele se ressocializaria lá fora mesmo e não teria necessidade de vir para cá. Como eu disse antes, há pessoas que o juiz deve aplicar a medida socioeducativa e há pessoas que não deveriam estar aqui dentro. Então, o que o juiz deveria levar em consideração? Avaliar as pessoas, todo o seu currículo, o que a pessoa fazia antes, entende? Se trabalhava, se estudava. No meu caso, por exemplo, tudo isso deveria ter sido avaliado. Tem pessoas que roubam para comer. Eu até aleguei isso, mas não adiantou. Para quem, então, seria a medida de internação? Eu pergunto. Para aquelas pessoas que, mesmo tendo tudo, acabam infracionando. Ele deveria dar uma oportunidade para a pessoa, deixando ela cumprir a medida socioeducativa de liberdade assistida. Eu queria que a minha fosse, porque poucas pessoas ficam sabendo. Agora você fica 11 meses aqui dentro. Você vai dizer o quê? Que estava viajando? A medida de internação tem mais peso. Ficar na casa tem mais peso. Inclusive, mais preconceito. Bom, para a gente iniciar o debate, né, desde a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê esse debate reacender, né? Desde 93, a gente tem várias apresentações aí em relação à proposta de redução da maioridade penal. E ela é sempre cíclica, né? Cada novo ato, a cada nova repercussão de um crime, sobretudo nessa cena desse crime, tem a figura de um jovem, né? A discussão ela volta aí a ganhar amplitude no debate nacional. No geral, como é que eles têm justificado essa constante... se a gente for pegar, né, pegar 54 legislações que hoje circula no Congresso, etc., que já é postergada, tudo, a gente vai ver que, no geral, a justificativa eles vão apoiar na menção dos clamores sociais, quer dizer, a sociedade quer que o jovem seja punido, a sociedade quer esse recrudescimento, e sempre vai aparecer quando tem o jovem como principal autor. Né? Por mais que as estatísticas tenham indicado que eles são os que mais, né, têm sido vitimizados aí, né, a gente sempre vem à tona quando é a questão do ato infracionado por esse jovem. O que vem contribuindo cada vez mais para que se fortaleça o imaginário social, uma representação, né? E aí a gente poderia colocar diferentes, né, contextos da contemporaneidade, sobretudo a mídia, que vem cada vez mais dizer que cresce o imaginário de que esse jovem cada vez mais eles estão violentos e que cada vez mais eles cometem crime. Então, ele geralmente faz circular, né, conduta grave, periculosidade, personalidade inadequada, sem freio moral e a própria nomenclatura menor, né? Ela circula de forma bastante interessante, sem que seja problematizada, né? Os processos estigmatizadores, a própria construção histórica e social que o termo, né, ele imputa em relação ao jovem. Um conjunto de características e atributos são arrolados para constituir a ideia de que esses jovens eles são perigosos, né? E enquanto são perigosos, eles devem então ter uma punição, né, a sua retirada de circulação aí da sociedade. Então a gente vamos ver, né, por um lado, né, como é que a gente tem visto aí hoje. A gente tem 54 PECs, né, sendo apresentadas, que já foram apresentadas, mas as que atualmente assim ganham notoriedade é o projeto de emenda da Constituição, né, que já passou aí no primeiro turno pela Câmara, e na qual prevê a redução da maioridade para crimes hediondos, ou seja, né, mais voltada para crime contra a vida. A própria proposta do governador do Estado, né, de
aumentar o tempo de internação desses jovens de 3 para 8 anos. O projeto do senador José Serra também pensa em ampliar para 10 anos de internação, e do Aloysio Nunes. Interessante que essas 3 últimas propostas, né, se a gente for pegar, por exemplo, análises, e aí quem tiver interesse, vale a pena até pegar um pouco a minha dissertação de mestrado, a política socioeducativa que se construiu no estado de São Paulo nesses últimos 20 e poucos anos, né, que foi sobre a égide aí do PSDB. Então, depois eu posso até mostrar um mapa. Então, a gente tem aí, né, desde 99, já com Mário Covas, uma política socioeducativa sendo construída no estado de São Paulo, a qual a gente consegue visualizar hoje, após 20 anos, o quanto que se internalizou pelas cidades do interior, né? Então, hoje, sob a justificativa de que o jovem ele tem que cumprir uma medida socioeducativa próxima à sua comunidade, a gente alargou aí, então, números de fundações casa. Hoje a gente tem um total de se não me engano, está em torno de 145 unidades aí distribuídas pelo estado de São Paulo, inclusive sendo apontado aí como estado que tem o sistema estruturado aí em termos de unidade de instituições. Okay? E é interessante, né, como esses mesmos governadores que estiveram à frente aí do estado, eles vêm propor também aí a discussão sobre a redução a redução ou até mesmo a questão da ampliação, quer dizer, como se fosse uma alternativa para os discursos mais fervorosos, enquanto a se mandar para 16 anos jovens já para a prisão. Né? Esses dois eles vêm como tentativa de alternativa, né? Ao ampliar para 8 anos, ou ampliar para 10 anos, tentar aí diminuir aí a questão, tirar de circulação essa discussão em termos da diminuição. Bom, o que eu vou problematizar? Né? Eu acho que a questão da redução da maioridade penal ela tem girado muito em torno dos discursos que são favoráveis e os discursos que são contrários, o que eu acho interessante. Né? Eu gostei muito do pesar, né, pôr na balança e pesar o que cada discurso aí apresenta. Bom, aí por que eu acho interessante a gente também olhar esses discursos e tentar pensar alguns elos comuns, né, tanto nos discursos favoráveis quanto contrários. Então, nesse debate, eu vou problematizar, né, apresentando para vocês uma síntese dos posicionamentos, né, em que a gente tem, por um lado, os discursos mais favoráveis e os discursos contra a redução da maioridade penal. Um segundo, né, e aí é um pouco do campo do que eu venho discutindo em termos do que são essas políticas sociais, o que são essas políticas públicas, utilizando mais de uma literatura, né, do campo da sociologia da punição, que é o campo no qual eu atuo e do lugar da onde eu gostaria de falar para problematizar essas questões. Então, é procurar ressaltar a ausência de discussão que avance na análise do presente. Né? Que política é essa que a gente está construindo para as juventudes? Não é qualquer juventude, né? E é isso que fique bem claro. Né? Então, pensar a discussão que avance na análise do presente, no sentido de direcionar para problematizações que se apoiem no campo do social, ou seja, pensar esse contexto que a gente está vivenciando, né, político, como contexto social, como um contexto político e, sobretudo, de uma construção, de uma tendência, de uma cultura, de novas culturas aí do controle. A tese central que eu gostaria de trazer, né, é pensar como é que a nossa sociedade, cada vez mais, passou a aceitar determinados contextos e modalidades de controle sociais e punições que, em contrapartida, têm aumentado os espaços privativos de liberdade, bem como constituído outras modalidades punitivas para além das prisões. Porque a gente tem aqui tentado muito debater, que a gente parece muito no discurso, é a questão de punir os jovens e levar os jovens para as prisões. Mas a gente está deixando também de analisar que existem outras modalidades também punitivas, né, que faz parte dessa nova cultura do controle e que a gente também não está problematizando. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, as medidas socioeducativas de liberdade, falar, vamos defendê-la, a gente também precisa que modalidade de punitiva é essa que a gente está construindo para a juventude. Não é só problematizar a prisão.
Então, a gente também tem que pensar um pouco, né, que essa modalidade ela revela algumas modificações, que é na maneira que a gente pensa a delinquência e na maneira como é que eu vou intervir sobre essa delinquência. Tá? Então, é isso um pouco que eu vou tentar aqui trabalhar com vocês. Em relação, quer dizer, quando eu acabei provocando assim, né? O que falta nessas discussões, talvez seja isso, é centrar nesse contexto maior, né? A redução da maioridade penal, ela vem atender ao quê, finalmente? Uma política que já está em construção. A gente está privatizando nossos jovens, né? Seja entre 12 e 18 anos na Fundação Casa, ou seja, no sistema prisional. Ok? Bom, as reflexões em torno da redução da maioridade penal, que ora serão expostas, caminham no sentido de apontar que as políticas de controle sociais sobre as jovens, aí eu também tenho usado um pouco as jovens, até mesmo por conta do direcionamento que eu tenho tentado dar. Acho que não dá mais para a gente pensar numa invisibilidade. Hoje, por exemplo, a gente tem no estado de São Paulo mais de 400 e poucas meninas cumprindo medida de internação, né? Ou seja, existe uma tendência aí também nessa feminilização do encarceramento e que vai ter que ser estudado. Não dá mais para a gente pautar só de que, embora a maioria, 95% seja praticado pelos jovens, a gente vai ter que pensar a condição feminina também nesses espaços. Então, pensar que essa questão, o controle social, ela é de ordem social, né? Pensando nos próprios processos sociais que marginalizam essa juventude. Então, não é qualquer juventude que está, né, que vai ser alcançada aí pela redução da maioridade penal. A gente sabe que são determinadas condições juvenis, né, que vai ser abarcada aí, e a gente sabe que ela tem caráter étnico-racial, ela tem caráter geográfico e etc. A questão de ordem política, né, embora a gente pensa, poxa, são 25 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente teve alguns avanços, mas a gente, em termos políticos, né, em termos de alcance de uma cidadania para as juventudes, a gente pode se dizer que não tem. Os jovens eles ainda são subrepresentados, tá? Pouco poder, né, se dá para esses jovens aí poder falar e poder intervir. Bom, eles ainda são objetos de disputas aí, né, nesse debate, né? Por um lado os que querem punir, por um lado os que querem, eu vou proteger, e por um lado, né, que eu tenho trabalhado bastante, a própria questão de gerir, né, gerir a delinquência. Porque aí eu já trabalho com a ideia de que eu preciso gerir essa delinquência, né, antes de vir a ser. Então, esses sistemas punitivos também eles têm trabalhado aí nessa própria gerência, né? Não precisa nem ser, basta eles acharem que possa vir a ser. E, por último, a questão da ordem cultural, que é a cultura do medo. E aí também eu acho que é interessante a gente pensar como é que essa cultura da insegurança, né, social, essa cultura de que a sociedade não tem proteção, que a gente não tem segurança, que os crimes são impunes, como é que elas vão se articulando aí no imaginário social e justificando e legitimando essas políticas, né? Por isso que o pessoal fala, tem grande parte das pessoas são favoráveis. Mas por quê? Existe uma construção que a gente precisa pensar em termos dessa representação, que geralmente está sendo veiculado aí pela mídia, que vai colocar no debate, né? Cada vez mais a gente coloca no debate a figura da vítima, né? É sempre aquele discurso, poderia ser você. E se for você? Né? Então, quando você vai tentar discutir, é até interessante, né? Mas se for você, e se for alguém da sua família. Então, a gente tem analisado também a própria emergência da vítima, né, nesses debates, e criando também processos de identificação. Quer dizer, poderia ser eu, assim como poderia ser você. Né? É o processo de criminalização aí desse eu na vida cotidiana, é como se poderia ser qualquer um, além daqueles que estão ali na TV, circulando na mídia, nos meios de comunicação. Então, é importante a gente pensar, né, as práticas sociais, né, que elas têm operando de modo a construir essa articulação entre juventude e violência, porque parece que ficou forte isso, né? Articular a condição de ser jovem, né, sobretudo de uma região da periferia, sobretudo negro, essa forte articulação com a violência e com o crime. Bom,
E a própria questão de incentivar os clamores para intensificações das ações punitivas, bem como a seletividade na criminalização, né, que vai se apoiando aí nesses atributos ético-raciais e geográficos. A questão da vítima ela é bem interessante. Acho que quem acompanhou as votações, não sei quem lembra, a Keiko Ota, por exemplo, né, ela estava com uma camiseta ali personificando a vítima, né? Como se... E é interessante que é um caso em que o assassinato não foi nem referente a um jovem, né? Não foi jovens que cometeram o assassinato. Mas só para a gente ver como é que a vítima ela volta aí a ser central nesse debate. Bom, então vamos lá, né? Seguindo, é isso que eu gostaria de discutir, então vamos tentar aí trabalhar na lógica aí do meu raciocínio. Então, a gente vai ter alguns discursos em relação aos favoráveis e contrários, né? Se a gente analisar com cuidado esses discursos, a gente vai ver que tanto os favoráveis à redução da maioridade penal, quanto os que são contrários, a gente vai identificar cada vez mais, né, aposta em uma racionalidade penal. A gente não afasta, mesmo quando a gente se diz contrário, né? Eu sou contra a redução da maioridade penal. O Estatuto da Criança e do Adolescente já pune o jovem, ou dentre outras racionalidades que vão surgindo em torno desse debate, a gente vai ver que a gente não consegue se pensar para além dessas medidas punitivas aí em relação ao jovem. Então, no discurso sobre a redução da maioridade penal, né, sobre aqueles mais fervorosos, aqueles mais que a gente tem verificado aí, né, é o Estado apontado como o principal órgão público responsável em responder às demandas sociais no que diz respeito à redução da insegurança e da criminalidade. Nesse sentido, né, que a própria bancada que a gente assistiu aí nos últimos dias, né, é os discursos que apontam o Estado como um dos responsáveis em aplicar o direito penal como resposta ao suposto aumento da criminalidade juvenil, de contenção desses jovens aí, né, categorizados como perigosos e perversos, como já disse anteriormente. Então, aí aplica-se em grande medida a esses casos, né, os que pensa a punição em termos de vingança e tenta negar o próprio o Estado democrático de direito, né? É aquela velha lógica, né? Direito como se o direito estivesse atrelado aí ao direito para bandido. Então, na melhor das hipóteses, fala é tirar mesmo de circulação, é punir mesmo esses jovens aí aos 16 anos, mandando para as prisões, e que eles cumpram lá as suas penas em relação ao crime cometido. Por outro lado, a gente vai ter alguns discursos, embora favoráveis à redução, que tentam aí também apoiar o Estado Democrático de Direito, dizendo, olha, tá, os jovens podem ser mandados para as prisões, mas que sejam a eles resguardados, né, a sua peculiaridade, né, então que eles sejam colocados aí em alguns lugares diferenciados, ou seja, que eles vão para a prisão, mas que nessas prisões sejam construídos espaços para que eles possam não estar junto com os adultos. E, por outro lado, né, agora vamos pensar um pouco nos discursos, né, que são contrários à redução, que também vai retomar, sobretudo, a questão do Estado Democrático de Direito, né? Então, a gente vai ver, né, que tem um discurso que eu acho que é interessante a gente analisar, tem até peso, que é a própria questão de discutir a questão da cidadania, que esses jovens, eles, né, que essa população jovem, né, sobretudo que infracionam, elas estão alejadas de seus direitos sociais, né, políticos, de inclusão social, e que também vai apoiar no próprio estatuto também para dizer, olha, o estatuto ele já prevê, né, que esses jovens têm, que eles não têm só direito, mas eles têm também deveres, né, ao passo que eles também o estatuto instituiu aí algumas medidas socioeducativas. Em outros termos, né, se utiliza do ECA, né, para afirmar que, olha, já se pune suficientemente e vai desconstruindo assim o mito da impunidade. E já que a questão é punição, né, dentro desses discursos também em relação a desfavoráveis à redução, a gente vai ver também, já que é para punir, né, então que se punam os adultos, né, responsáveis pela inserção de crianças e jovens na criminalidade. Então, nesse debate, né, dos contrários à redução,
Ainda que há os que defendam a maioridade aos 18 anos, é nítida a dificuldade de romper com esses ciclos de punição e encarceramento, considerando como eficazes para a solução, em parte, dos problemas da criminalidade e da segurança pública no país. Ou seja, gente, né, não quero ser pessimista, mas não há possibilidades. A gente não consegue ver nesse discurso possibilidade para ver para além das grades e muros, né, que tem excluído cotidianamente esses jovens. Então, se a gente pegar os últimos relatórios, né, os últimos dados, a gente vai ver a juventude, os jovens têm sido sim encarcerados, né, e vai desconstruindo aí esses mitos aí de que eles estão impunes. Certamente, de ambos os lados, o discurso revela essa dificuldade, né? Então, a gente continua ainda com essa discussão. De um lado, a justiça para o adulto, de outro lado, a justiça juvenil. Nesse último, né, os jovens e as jovens, cada vez mais considerados aí como perigosos, tem-se o banimento social, né, que vai tornando-se resposta, ainda que seja no sistema socioeducativo, e o tempo de permanência em instituições privativas seja de, no máximo, 3 anos. Né? Então, essa é a análise que eu procuro fazer em termos tanto dos discursos favoráveis quanto dos discursos contrários. A gente não está conseguindo romper esse ciclo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Né? E aí a gente deixa de pensar o que vai além desse debate, que é o que eu gostaria de trazer para vocês aí como contribuição. Porque eu acho que dos discursos não favoráveis e dos discursos contrários, acho que todo mundo tem acompanhado aí, né? E aí, o que falta aí, então, nesses debates, nessas discussões? Bom, eu tenho trabalhado, assim, numa análise bastante crítica dos contextos mesmo, né? Dos contextos sociais que vêm operando aí, construindo aí cada vez mais o que alguns autores, né, têm trabalhado aí como a gente constituindo um Estado cada vez mais penal. E para o Brasil ainda mais crítico, porque nós não temos como em outros países, né, que hoje é forte, né, essa política mais penal em resposta às próprias questões social. No Brasil fica mais crítico ainda porque nós não tivemos uma política de bem-estar social. Né? A gente não teve. Então, a gente vê cada vez mais uma tendência, né, à ascensão de um Estado cada vez mais penal e que, né, chama para si não apenas, né, e que, inclusive, né, até mesmo para pensar numa vertente mais também neoliberal, ele chama para si outras partes da sociedade. Nós estamos o tempo todo convocados a participar também, como se nós fôssemos responsáveis. Vamos pensar a medida de liberdade assistida, né, que tem todo um discurso em relação a pensar a comunidade, né, como principal responsável aí de possibilidade de reinserção social desse jovem. Então, também se delega a responsabilidade a nós enquanto sociedade, que é o quê? Essa própria intervenção mínima que o Estado vem construindo aí em relação a essas políticas. E por quê? Né? Então, a gente precisa compreender como se dá o enraizamento e a efetivação das novas práticas de punição e controle do crime, nesses contextos mais sociais, políticos e culturais que estão em curso, né? As quais são multifacetadas e complexas. Então, vamos ver algumas das tendências aí, né, desse Estado aí cada vez, né, que vai se tornar, né, e o Brasil tem caminhado nesse sentido, pelas análises que a gente tem feito aí no campo da sociologia, da punição, né? Então, a tendência é se colocar cada vez mais a vítima no centro do debate, a emergência de um fervor punitivo que invade os espaços públicos, né, e passa a constituir uma nova cultura do controle que vai se instalando em diferentes dimensões da sociedade. A emergência da vítima como reconhecimento público do sofrimento suportado por um indivíduo singular ou por grupos dando à vítima um lugar central na narração da experiência vivida. Tal emergência abre brecha porque nós estamos denominando de populismo penal, ou seja, todo mundo quer justiça, né? Em nome dessa vítima. Então, a gente aumenta-se, inclusive, no contexto sociais mais amplo, essa vontade de punir. Não é à toa que a gente tem visto aí esses casos, né, essas atrocidades, inclusive, de fazer justiça, né, pelas próprias mãos. Ou até programas, né, que incitam
né, de certa maneira, essa forma de fazer justiça. Então, essa metade, essa vontade de punir, né? Então, o Estado versus sociedade civil vai se direcionando para essas medidas, né, cada vez mais repressiva contra a delinquência, sobretudo a delinquência juvenil. Então, a própria centralidade da vítima, por isso que eu quis chamar bastante atenção para vocês, porque ela também vai modificar algumas representações em torno do criminoso. A ideia do criminoso como cidadão, de ser reeducado, ele não ganha mais, né, legitimidade nos espaços sociais. E assim tem acontecido também com os jovens. A ideia de ressocialização, né, a ideia de reinserção social já não ganha mais notoriedade nos discursos, né? Mas que eu venho aqui e falo de várias práticas, né, que poderia dar certo, vocês vão falar assim, já não ganha tanto, né, espaço aí no campo do social. Então é isso também, né, quando a gente muda as representações sociais, né, quando a gente vai mudando aí a própria maneira da gente construir e perceber essa delinquência. Então, as percepções sobre a criminalidade são fatores importantes na forma como eu aceito, né, essas modalidades punitivas. Okay? Nesse sentido, as preocupações sobre a criminalidade têm se transformado em respostas mais penais, com condenações e tratamentos mais severos aos criminosos. Ou seja, eles não figuram mais nos discursos como alguém que é socialmente carente de apoio. Ao contrário, são considerados culpados e perigosos, devendo ser severamente punidos para que seja garantida a proteção ao público e a prevenção de outros crimes. Nessa condição, as práticas de controle há muito tempo, né, as masmorras, as fundações casas, FEBEMs, que há muito tempo, né, de certa forma, eram criticadas no domínio maior, hoje elas não são tanto, né? Elas são aceitas sob a prerrogativa de que elas alimentam a sensação de que é possível, né, que aí a insegurança e o respeito à ordem aí seja estabelecido. Então, nesse sentido, parece que a repressão ela vem indicar a segurança por nós perdido. Então, por isso que é muito difícil quando a gente tenta discursar e falar, olha, os jovens, eles principalmente da periferia, todas essas condições sociais, não ganham mais legitimidade no imaginário social, né? Por isso que quando a gente está discutindo contra nossos discursos contra a redução, eles não têm ganhado repercussão na sociedade, por conta dessa própria construção aí que vem desses últimos tempos que a gente vem acompanhando aí na sociedade, sobretudo também brasileira. É notório que as problemáticas envolvendo os clamores por mais encarceramento aí da juventude vai se atrelar às próprias construções das condições juvenis, né? Então a gente sabe, né, que existem determinadas construções em termos do que é ser jovem. Então, por exemplo, né, eu tenho defendido que a gente tem operado sobre duas lógicas distintas. A gente tem aquela juventude em perigo, né, que aí é aquela questão de você vai lá e gesta o risco, né? Quer dizer, para eles eu vou efetivar algumas políticas aí em termos sociais, como trabalho, escolarização, educação, né? E sempre pensando nessa mediação aí enquanto adulto, de fortalecer essas intervenções e controlar, né, por meio de diferentes instituições e agências sociais, que é o que a gente faz quando a gente põe o jovem para cumprir a medida de liberdade assistida, porque a gente avalia que em termos de periculosidade, né, em termos de perigo, talvez ainda não seja tão alto. Então, para esses jovens, né, ainda há uma justiça que ainda procura fortalecer algumas intervenções no termo da comunidade, aí no termo do social. Mas quando a lógica é a juventude perigosa, aí sim a gente pensa em potencializar e elevar as tentativas de controle sobre eles, que é o que a redução da maioridade penal quer, né? É cada vez mais pensar essas ações políticas de gestar esses riscos, né? Então, nessa lógica aí, né, que a gente defende como a lógica securitária, a gente aponta que o próprio centro de atendimento à Fundação Casa hoje, né, o próprio sistema de justiça
apresenta como dispositivo estratégico na gestão dos espaços e circulação desses jovens. Então, essas instituições elas têm operado nesse sentido, é retirada mesmo, né? É gestar os espaços e circulações onde esses jovens aí estavam inseridos. A resposta a como gerir politicamente essas jovens que cometem infrações, visto como disseminadores da violência, né? Porque aí tem até a questão do paradoxo e das ambivalências que a própria legislação e que a própria política atual ela traz, né? Como é que eu vou atuar no sentido de que eu tenho jovens que devem ser aí? Que eu tenho que entender eles como sujeito de direito. Então, como sujeito de direito, tem que ter determinada medida. E como é que, e por outro lado, intervir, né, naqueles que eu acho que, pelo qual eu tenho que aplicar uma medida de internação. Então, a gente tem visto que, nesse sentido, né, como é que eu trabalho? Gerir jovens que cometem infrações. Porque eles são infratores, né? Eles estão lá naquela lógica dos perigosos. Mas, mesmo assim, eu tenho um estatuto que vai dizer que ele tem direitos. Então, como é que a gente vai tentar trabalhar aí com essas ambivalências, né, e com esses paradoxos? Bom, na resposta que a gente tem trazido, as instituições socioeducativas, por exemplo, elas se tornaram, sim, formas privilegiadas aí de uma política de Estado. Está aí, né? Esses aí são os dados anuais dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Ele é realizado aí de 2 em 2 anos e sempre quando ele é apresentado, a gente sempre vê elevados índices aí de jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Esses dados foram divulgados em 2014, mas eles são de referência de 2012. Então, a gente tinha aí 20.532 jovens no Brasil cumprindo medidas de internação. Né? Aqui está os últimos 3 anos. Mas quando você analisa esses dados, pegando desde 1996, a gente vê que quadruplicou o número de jovens cumprindo aí medida socioeducativa no país. Tá? Hoje a gente tem aí, né, mais de 452 unidades de privação de liberdade no Brasil, sendo que dessas 452, 145 está no estado de São Paulo. Tá? 5% hoje do encarceramento no Brasil é feminino, e quanto masculino é predominantemente. Né? E aí fica também para um debate futuro, uma possibilidade de a gente pensar, né, como é que esse grupo aí tem sido abarcado aí por esse sistema. Tá? Aí tem os dados da Fundação Casa de 2013, né, que naquele ano eles tinham 9.013 jovens cumprindo medida, e aí mostrando que apenas 0,9% era de crimes hediondos. Né? E aí também tira um pouco desse mito de que os crimes é contra a vida. Os crimes, né, não são contra a vida. Grande parte dos crimes, aí eu vou para dados mais recentes, é referente ao tráfico de drogas, né? Então, também, novas formas também da gente pensar, problematizar a própria questão da infração juvenil, seguido aí do roubo qualificado. Esses dados também, se a gente comparar em nível nacional também, tem apontado aí também fortemente a questão do tráfico de drogas ainda, como sendo dos crimes aí que tem justificado a internação de jovens, embora tenha toda uma discussão em termos de que não constituem grave ameaça, né, para os jovens, mas que mesmo assim tem sido aí grande parte das internações hoje do jovem no Brasil. Aqui é no estado de São Paulo, tá bom, gente? Aqui a gente pode ver, né, dentro dessa população analisada, na capital, né? São Paulo tem essas peculiaridades interessantes, porque na capital você vê maior incidência do roubo qualificado, enquanto no interior você vê a questão do tráfico de drogas. E já daria também outra análise aí interessante também, para entender um pouco essa dinâmica. A faixa etária dos jovens, né, em cumprimento de medida socioeducativa em 2013, está na faixa entre 15
a 17 anos. Então, a redução da maioridade penal, né, viria a abarcar, em grande parte, esses jovens, nessa faixa etária. A cor da pele, né, acho que é sempre interessante a gente fazer o recorte étnico-racial para a gente novamente reafirmar quem é que está sendo preso. Né? Então, a gente tem aí 53,81%, né, que se afirmou como parda, né, pensando que quando eles fazem esses levantamentos é a partir do que os jovens, né, como é que ele constrói sua identidade, etc. Então, para a gente continuar, né, então veja, anos após anos, a gente tem apostado mesmo de que a chave da questão para o jovem, né, e agora da jovem que infraciona, é eu adotar cada vez mais políticas, né, que apostam na ação punitiva contra eles e elas, notadamente categorizadas como perigosos e perigosas. Nas palavras de Bauman, para pensar esse contexto, né, a lógica é de que há sempre um número demasiado deles e delas, eles e elas são sujeitos dos quais deveriam haver menos, ou, na melhor das hipóteses, nenhum. Afinal, nunca há um número suficiente de nós. Nós somos pessoas as quais deveriam haver mais. Eles e elas compõem o quadro dos outros, os indesejáveis, perigosos, que nas metas narrativas pós-modernas aparecem como sujeitos fora do lugar e dificilmente de nomear. A gente tem até dificuldade de nomear esses jovens, né? Tanto que a gente discute a própria estigmatização que o termo menor traz, a gente liga a TV e a gente só vê essa dificuldade aí, inclusive, de nomear. No caso das mulheres, nem se diga então. Entretanto, coube a nós, né, aí, pensando como é que essas políticas, essas modalidades têm sido constituídas, os desejáveis adequados, a invenção de classificações de instituições para subvertê-los a uma ordem. Né? A toda e qualquer forma de desvio exclui, segrega-se, confina e aniquila-se, ou, na melhor das hipóteses, que é o que a gente tem feito, incluí-los, para conhecê-los melhor e melhor governá-los, né? Para isso que a gente quer os jovens lá, cada vez mais ocupando aí o sistema punitivo. Assiste-se à produção de racionalidades, de programas de todo um projeto que se apoia na lógica securitária, o dispositivo encarcerador, que no mais atravessa as práticas de controle social desses jovens. Então, qual que é a tendência, né? Que toda essa discussão em torno da redução da maioridade penal, o que ela nos revela, né? Que projeto é esse que a gente quer construir? A tendência é cada vez mais dilacerar a proximidade, aumentar a distância, até que eles, né, esses jovens que causam-nos tanta insegurança, né, eles sejam afastados para as margens, sendo, portanto, considerados inaptos a estar incluídos na vida social, mas igualmente aptos a ficar subordinados à lógica das instituições de controle social. O encarceramento tornou-se, assim, uma das marcas por excelência do dispositivo de controle social da juventude na contemporaneidade, com a diversificação de diferentes modalidades operativas, porque a gente fica muito preso às prisões, mas a gente não está problematizando que existem outras políticas aí também que vêm nesse sentido de fortalecimento dessa tendência aí, né, de garantir essa expansão. A gente se discute muito o que a redução da maioridade penal ela vai inflar ainda mais um sistema que já está inflado, né? E a própria questões ainda que o pessoal tem discutido, aí também acho que cabe também no debate, os próprios processos de privatizações, né? Que São Paulo parece que a gente pensa, né, quando eu falo dessas modalidades operativas, vamos pensar um pouco nas gestões dessas instituições, né, como é que elas têm sido articuladas, né, como é que se articulou essa gestão, sociedade civil e Estado, tudo isso faz parte dessas tendências aí que eu estou apontando para vocês, tá bom? Por fim, nesse debate sobre a redução da maioridade penal, estamos deixando de problematizar os jovens como vítimas, né? Vítimas aí dessas altas taxas de encarceramentos que eu já disse anteriormente. Isso porque eu só mostrei dos jovens aí entre 12 e 18 anos de idade. Então, quando a gente vai para o sistema penal brasileiro, o índice ainda é bem maior, né? A gente tem uma população aí, 74% aí
bastante assustador. Depois eu vou mostrar para vocês por fim. Seja pelas altas taxas de encarceramento desse grupo social, como a gente pode observar anos após anos, aí que tem colocado o Brasil hoje no 4º lugar, por exemplo, no sistema como o país que mais se prende, e seja dos jovens em conflito com a lei no sistema socioeducativo, seja pelos altos índices de mortes violentas, né? Então, a gente também não tem problematizado, então tem escapado desse debate, né? Os jovens também como vítimas. Então, eu coloco a vítima no debate, como centralidade no debate, quando essa vítima não é o jovem, não é o jovem negro, né? Não é o jovem da periferia, são outros jovens, né? São outras vítimas aí que a gente coloca no debate. Então, só para vocês terem ideia, né, o mapa da violência agora de 2015, né, até mesmo para poder problematizar essa questão da redução da maioridade penal, fez o recorte aí da morte de jovens entre 16 e 17 anos, que é aqueles que a gente viu, né, que é os que mais estão hoje nas unidades privativas de liberdade. Né? Grande parte, seja homens, seja as meninas, eles estão aí nessa faixa etária entre os 16 e 17 anos de idade. Os homicídios representam quase metade das causas das mortes, né, desses jovens. As principais vítimas são adolescentes do sexo masculinos, negros e com baixa escolaridade. Em 2013, né, cerca de 3.749 jovens nessa faixa etária foram vítimas de homicídio, o que representa 46% dos 8.153 óbitos de pessoas nessa idade. E esse estudo ainda vai dizer que 93% eram jovens do sexo masculino e, proporcionalmente, morreram 3 vezes mais jovens negros do que brancos. Esses mesmos índices aí, né, no recorte de jovens entre 15 a 17, 19 anos, coloca o Brasil no ranking internacional do 3º lugar do país em que mais morre jovem nessa faixa etária, tá? Como vítimas aí de homicídio. Aí fica uma questão para a gente problematizar. Quantos jovens sumirão? Quantos jovens ainda irão transformar em estatísticas de vida, estatísticas de encarceramento e estatística de morte? Tá? Com essas questões, a gente está deixando de problematizar né, o cerne aí da questão. Né? Vamos continuar encarcerando? Vamos continuar aí, né, assistindo a camarote aí essas mortes? Né? Então, a questão da redução da maioridade penal leva-nos a interrogar essas políticas, a fazer essa história do presente. É o nosso presente, gente. É o que a gente está construindo aí para essa juventude. Aponta para o desafio de fazer um diagnóstico de que estamos fazendo e construindo para as juventudes. Não qualquer juventude, né, que seja bem ressaltado. Há uma determinada condição juvenil, de uma juventude que está constantemente condicionada à violência, à pobreza e à ausência de mecanismos de garantias efetivas de sua cidadania. Se, por um lado, falhamos em assegurar os direitos básicos defendidos como principais pressupostos para o alcance da cidadania, de outro, continuamos falhando ao considerar as políticas de exceções explícitas nos índices de homicídio da população jovem negra e no encarceramento. Tá? Aqui também, né, outros dados também precisam ser bastante considerados. É a morte por homicídio da população jovem entre 15 e 29 anos de idade, que é também alarmante. A população prisional brasileira, aí, né, dos jovens aí, pela nova legislação jovens adultos, né, pensando aí o Estatuto da Juventude, que refaz esse recorte etário. Né? Então, a gente vê aí, né, esse mapa do encarceramento, também divulgado agora em 2015, que é com base nos dados do Infopem, né, da nossa massa carcerária aí. Né? De 2005 para 2012, 74% a mais. Tá? O mapa do encarceramento demonstra que no Brasil, cada vez mais, verifica-se o aumento da população carcerária, né?
e que ela vem crescendo, saltando aí de 296 mil presos para 515.482 detentos. Isso sem falar nas condições, né, dos presídios, das prisões, né? Isso sem falar, né? Isso porque eu não quis entrar no debate de como que está o nosso sistema socioeducativo, porque aí também a gente ficaria um tempão também aí a discutir, né? E ao contrário das representações sociais, né, punir não vai reduzir a violência, nem ao menos a questão da segurança. Esse mapa também, né, dos jovens aí presos entre 18 e 29 anos de idade revela também que 60,8% da população prisional é composta por negros, tá? E em todo o período que foi analisado aí de 2005 a 2012, o crescimento dessa população carcerária é 1,5 vezes maior do que o número de brancos presos, tá bom? Essa população aí também, né, ainda é um perfil jovem, a nossa juventude, se não está no sistema socioeducativo, está no sistema prisional. E aí também tem outros fatores também, como baixa escolaridade, dentre outros perfis que a gente poderia pensar. Tá? É uma pena que as nossas estatísticas também, elas acabam pensando só no jovem, não traz também a própria questão da mulher e etc. Mas isso daí fica para um outro debate. Mas é isso, gente. Eram essas problematizações, né? Quer dizer, a gente vai continuar ainda, até quando esses jovens vão continuar aí aumentar cada vez mais, alargar cada vez mais essas estatísticas aí apresentadas. O debate é complexo, porque se a gente não faz uma análise de contexto, uma análise da política, né, e do que nós estamos construindo em termos de Estado, não é um Estado social, né, não é um Estado preventivo, não é a questão da proteção, né, é um Estado com características cada vez penais e que a gente tem chamado também outras modalidades aí punitivas para poder fazer funcionar aí essa seguridade aí punitiva.